Olá, meus irmãos, meus amigos. Dentro dessa sequência, falando sobre Israel, o assunto acaba ficando, não tem como esgotar o assunto Israel. Então nós começamos a mencionar um pouco sobre o Holocausto. Estou usando as palestras do pastor Joel, do pastor James Nash, eles autorizaram. Também vou usar uns materiais da BBC, agora também informações colhidas da BBC. Nós estamos mencionando sobre Israel e já tratamos muitas coisas. Nós estamos falando agora sobre o Holocausto. Houve, não houve, as provas de que houve um Holocausto. Então estamos provando isso. Hoje eu quero falar de uma acusação que eles fazem contra Israel, dizendo que Israel comete um genocídio. Depois dessa guerra, desse atentado no ano passado, nós estamos gravando isso no ano 2024 e houve no dia 7 de outubro de 2023 aquele atentado, aquela violência do Hamas contra Israel. Então nós estamos gravando estas mensagens. Então, quem é que pratica o verdadeiro genocídio? Quem realmente é culpado por praticar um genocídio nesta terra? Separei 2 slides para mostrar esse assunto, mencionando dentro do assunto Holocausto. Primeiro slide eu coloquei aí, ó. O Holocausto foi um período da história, na época da Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945, já vimos anteriormente essas datas, quando milhões de judeus foram assassinados por serem quem eram. O que os judeus fizeram de errado? O que os judeus fizeram de mal para o mundo? O que os judeus entraram em guerra? Nada. Ao contrário, sempre fizeram o bem. Sempre apresentaram, diante de toda a tecnologia que tem, todo o avanço na área da medicina, na área da física, todo o prêmio Nobel que eles já ganharam, mais do que qualquer outro país no mundo, eles só apresentaram novidades boas para a humanidade. E por que eles estavam morrendo? Simplesmente por serem judeus. Os assassinatos foram organizados pelo Partido Nazista Alemão, liderado por Adolf Hitler. Não tem como falar de Holocausto sem falar de Adolf Hitler, veremos nos próximos slides também. Os judeus foram o principal alvo dos nazistas. Quase 7 em cada 10 judeus na Europa, na época, foram assassinados por causa de sua identidade. Olhe, quase 7 em cada 10 judeus na Europa, na época, foram assassinados. Por quê? Por causa da sua identidade. O Holocausto foi um exemplo de genocídio. Hoje, o mundo acusa Israel de genocídio, mas Israel não tem praticado nenhum genocídio. Israel é o único país do mundo que vai atacar e avisa. Você não vê a Rússia, que está em guerra com a Ucrânia, mandando panfletos avisando, vamos atacar tal lugar. Israel, quando vai atacar tal lugar, eles avisam a população, saiam que nós vamos bombardear tal lugar. E por que Israel vai bombardear tal lugar? Porque ali é um reduto de terroristas. Esse é o motivo do ataque de Israel. Israel não ataca civil. Ao contrário, mas contra Israel foi praticado um verdadeiro genocídio. Genocídio consiste em matar deliberadamente um grande grupo de pessoas. Foram 6 milhões. Aproximadamente 6 milhões. Geralmente porque pertence a uma determinada nacionalidade, raça ou religião. O nazismo não matou somente judeus, mas o alvo principal era os judeus. O ódio que expressavam os nazistas eram contra a raça dos judeus. Era contra aquela nação, contra o título que tinham, sua nacionalidade. Por quê? Por que tanto ódio? O que eles fizeram de mal
para a humanidade. Porque adoram o Deus vivo, porque tem o Deus verdadeiro, porque os seus decretos vêm de um Deus todo-poderoso, porque seguem a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Esse é o motivo? Por fazerem coisas boas para o mundo? Eu sei que cerca de 6 milhões de judeus foram mortos e hoje acusam Israel de genocídio. Israel sofreu um verdadeiro genocídio. Pense, fique do lado certo, fique do lado de Deus. Ficando do lado de Deus, você vai ficar do lado de Israel. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, pela Tua perfeita palavra. Abençoa estas informações de tal maneira que alcance muitas vidas, expressando, ó Deus, uma verdade que tem sido encoberta no decorrer dos anos. Tem colocado, ó Deus, Israel como vilão e os verdadeiros vilões como vítimas. Então, ó Deus, ajuda-nos a expandir a verdade, que muitas almas venham ouvir e compreender verdadeiramente quem é Israel. Assim eu te peço, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.